A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos. Deus tem falado tremendamente no meu coração, né? Principalmente nesses dias, né, que intercedem aí as eleições, né? Nós sabemos aí que muito em breve estaremos aí escolhendo nossos governantes, né, nossos prefeitos, e eu andei refletindo sobre algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. O texto que eu vou ler aqui fica em Efésios. Vamos ler. Efésios capítulo 4. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou para o versículo de número 11. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Versículo 11. E ele mesmo, ele, o Senhor, nosso Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca do meu e do seu chamado, né? A Bíblia nos diz que Deus ele distribui dons a cada um, né, para o aperfeiçoamento da sua igreja. E diante do que eu ando vendo, meus irmãos, nos dias de hoje, e há muitos anos isso vem acontecendo, que eu, lendo as Escrituras, eu comecei a analisar, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada nisso aí. O que eu queria chamar a atenção para os irmãos primeira coisa, eu queria dizer que eu não sou contra crentes, servos do Senhor, se candidatarem a algum tipo de mandato político. Eu não sou contra. Né? Um crente, ele tem vocação, ele tem preparo, que é importante, né? Porque o nosso país está do jeito que está, porque o povo, infelizmente, anda votando no Zé da Galinha, no Zé do Gás, no Joãozinho não sei das quantas, e às vezes o camarada não tem preparo nenhum, né? Ou às vezes o cara tem toda a formação, tem preparo, mas é mau caráter. Nós temos que avaliar os dois pontos. O cara tem condição de assumir o cargo de vereador? Quais são as prerrogativas para ser um vereador, para ser um prefeito, para ser um deputado? Quais são as prerrogativas necessárias? Será que o Joãozinho, semi-analfabeto, vai conseguir fazer um bom trabalho ou ele vai ser engolido lá pelas víboras que estão lá? Nós vemos aí os deputados, né, que nós achávamos que ia se renovar, ia mudar alguma coisa na Câmara dos Deputados, no Senado, e não mudou muita coisa. Os novos que chegaram lá acabaram entrando na panelinha e fazendo parte, né, de tanta coisa aí, que muitas das vezes nós ficamos decepcionados. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é a questão do ministério pastoral. Eu não consigo compreender e entender, e não vejo uma coisa bíblica, até porque quando Deus nos chama para um ministério, para exercer uma função ministerial, Deus está nos chamando de forma permanente. Eu não vejo nas Escrituras ninguém que foi chamado por Deus para cuidar das ovelhas, para pastorear, como os apóstolos, por exemplo, nenhum dos apóstolos abandonando seu ministério para exercer alguma função política. Muito pelo contrário, o que eu vejo é Jesus chamando os apóstolos, você é pescador? Larga tudo e segue-me. Você, cobrador de imposto, contador, homem da contabilidade,
vem para cá que eu quero você. Você vai abandonar o que você está fazendo e agora eu vou te transformar em pescador, né, de almas. Vocês vão ser pescadores de almas. E essa é a grande comissão que Jesus deu aos apóstolos e a todos nós, mas principalmente aos apóstolos ali, né, de andar com ele, de aprender com ele, para depois propagar o evangelho, abandonar as suas profissões. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, é o inverso. Nós vemos pastores abandonando os seus chamados, eu digo entre aspas, porque eu não acredito que uma pessoa que foi chamada por Deus para o ministério pastoral abandone o seu ministério para exercer uma função política. Seria o mesmo do apóstolo Paulo chegar no meio do seu ministério e falar assim: Deus, eu não vou mais pregar o evangelho, não vou fazer mais nada, agora eu vou ser político. Eu vou ser político. Então, só que as pessoas ficam buscando respostas, né, se justificar. Porque nós temos que fazer a diferença. Mas precisa ser pastor? Precisa ser o pastor da igreja, abandonar suas ovelhas? Meu irmão, você não é pastor? Você não foi chamado para o ministério? Deus não te incumbiu para cuidar das ovelhas? Daqui Deus não te chamou para ser pastor? Para pastorear, para ensinar? Que conversa! Então, quando o camarada ele abandona o seu ministério pastoral para exercer uma função política, eu entendo que esse camarada nunca foi chamado por Deus para o ministério pastoral. Uma certa feita, Billy Graham, um dos grandes evangelistas do século XX, né, um homem que pregou aí para multidões, Billy Graham, uma certa feita, o presidente dos Estados Unidos ofereceu um cargo para ele. Sabe o que Billy Graham falou? Que o cargo que ele exercia era de grande importância, era um dos maiores cargos que um homem poderia ter, que era a função de pregador, de ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E que conversa é essa? Pastores se candidatando a vereador. E como que você vai cuidar da tua igreja, meu irmão? Como que você vai pastorear? Então, minha gente, eu sempre aconselho, sempre falo para meus irmãos, se tiver PR lá na frente, eu sou PR, candidato a deputado, PR, candidato a vereador, é pastor, não vote. Porque, primeiro, se esse cidadão, ele está abandonando o seu ministério para exercer uma função política, ele nunca foi chamado por Deus. Eu até chego a duvidar da conversão desse cidadão. Porque eu não consigo, uma pessoa que recebeu essa bênção maravilhosa de Deus, um dom de Deus, um chamado de Deus para ser apóstolo, para ser profeta, para ser evangelista, para cuidar de almas, e o cara abandonar tudo para ser político. Ah, não! Mas José foi político. José foi pastor, meu irmão. Davi fez política. Davi era pastor? Davi era pastor? Hã? Ah, não, Naamã fez política. E Naamã era pastor? Ali é outro contexto, meu irmão. Josué ele foi chamado para exercer uma função política. Davi foi chamado para exercer uma função também política e cuidar do povo. Nós estamos falando agora, nós estamos na nova dispensação, nós estamos falando de pastores, aquele que cuida da sua ovelha. Nós temos que pensar no nosso contexto de igreja. O pastor, aquele que foi chamado, é aquele que foi chamado para pregar o evangelho, para cuidar, para aconselhar, para direcionar o povo a se encher de Deus, para ensinar o povo a ser crente. Você foi chamado para isso. Um pastor é chamado para isso, para cuidar de pessoas. Então, se Deus dá um dom para uma pessoa, a Bíblia diz lá em Romanos 11, 29, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Conversa. Você vai abandonar o seu ministério, é assim? Então eu abandono o meu ministério, abandono minha igreja, abandono as minhas ovelhas para ser político, que eu vou fazer a diferença. Minha gente, a maioria dos ditos pastores que se envolveram na política se corromperam. Muitos foram dispostos dos seus cargos, outros foram presos. Eu conheço um monte deles. Um monte deles. Um monte.
que se mostraram mau caráter. Sabe por quê? Porque esses caras nunca foram chamados por Deus. Existem três tipos de pessoas. Aquele que foi chamado por ele mesmo, aquele que foi chamado por alguém e aquele que foi chamado por Deus. E esse aqui, aquele que foi chamado por Deus, meus irmãos, está muito difícil de encontrar. Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão chamando por conta própria, estão se chamando por conta própria. É por isso que tem muitos aí, que abandonaram a fé, que abandonaram o seu ministério e estão exercendo funções políticas. Ah, não, mas ele pode ser pastor e deputado. Meu irmão, minha gente, pelo amor de Deus, o cara não tem pastores que não conseguem nem trabalhar um servicinho simples, meio expediente, pastorear, ele deixa a desejar no seu ministério pastoral. Ele não consegue visitar, ele não consegue acompanhar, ele não consegue dar assistência à igreja. Que conversa fiada é essa? Então esses camaradas que estão querendo ser político, provavelmente, que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Provavelmente esses camaradas não foram chamados por Deus. Eu falo isso porque eu não consigo enxergar na Bíblia alguém chamado por Deus, abandonando seu ministério para exercer uma outra função sem ser proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, cuidar de pessoas. Ah, mas nós temos que fazer a diferença. Meus irmãos, tem vários crentes na igreja, tem vários irmãos na igreja que não exercem funções eclesiásticas, que podem se candidatar. Se achar que tem vocação, se achar que vai conseguir, suportar as tentações que vai encontrar lá, se candidate. Se candidate, não vejo problema nenhum. E a mesma coisa, meus irmãos, igreja não é lugar não é palco para político. Político não tem que ficar em igreja pedindo voto. E inclusive é ilegal, é crime. É crime. Pastores, é o famoso voto de cabresto. É pastores influenciando pessoas para votar no seu candidato. A função do pastor é direcionar a igreja para que a igreja vote com consciência, mas que o povo vote de forma livre, que eles escolham seus candidatos. O pastor, ele tem que orientar, fazer o papel social também, orientar. Gente, vote com consciência. Escolha seu candidato com consciência. Não se deixe levar por qualquer coisa, não venda seu voto. É isso que deve ser a orientação dos pastores. Agora, meu irmão, pastor, abandonando seu ministério para exercer função política, esse camarada nunca foi chamado por Deus. Esse camarada nunca foi chamado. Ele pode ter foi chamado por qualquer pessoa, menos por Deus. Porque nenhum dos homens de Deus que foram chamados por um propósito específico não abandonaram, não largaram, não abriram mão. Paulo pagou um preço altíssimo. Paulo chega um momento que ele fala assim: eu me sinto envergonhado por querer partir. Eu me sinto envergonhado. Quando eu lembro do propósito, do propósito do meu chamado, eu me sinto envergonhado. Eu estou falando aqui com as minhas palavras o que Paulo diz. Ele sentiu o desejo de partir. E Paulo permaneceu até o fim. Paulo não abriu mão do seu ministério, passou fome, passou nudez, foi apedrejado, foi preso, foi torturado, mas não abriu mão do seu ministério. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. O camarada que se candidata a qualquer cargo político e diz que é pastor, esse camarada nunca foi chamado por Deus. Ele não tem um chamado para o ministério pastoral. Porque quem tem um chamado para o ministério pastoral, ele jamais vai abandonar o seu ministério. Billy Graham é um grande exemplo. Recebeu várias propostas de vários líderes políticos para exercer funções políticas. E ele falou que o chamado dele foi para pregar o evangelho. Então, o que nós temos que fazer como eleitores? Não votar. Não vote nesses camaradas. Porque esses camaradas provavelmente, meus irmãos, é triste falar isso, muitos deles nem convertidos são. E estão usando a igreja para conseguir voto
né, para ser eleito. Muitos deles. Muitos deles. É por isso que Jesus vai dizer, ó, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Muitos fracos. Muita gente dentro da igreja desviada. Muita gente. Nós temos que vigiar. Porque às vezes nós estamos achando que estamos votando em alguém que vai nos representar lá. E na verdade ele está nos usando. Usando os crentes. Usando, né, a fé do povo para conseguir isso aqui, ó, porque o objetivo dele é isso. Ele não está preocupado com o povo. Ele está preocupado, aí ele vem com aquela conversa, né? Aquelas conversas. Ah, não, eu sou contra o aborto, eu sou contra isso, né? As propostas aqui da igreja, mas a motivação dele é outra. A motivação dele é outra. Então, meus irmãos, quando tiver PR lá, não vote. Não vote. Porque a probabilidade desse camarada de nem ser cristão, nem ter nascido de novo é muito grande. E você vai estar jogando o teu voto fora. Poderia votar numa pessoa com mais compromisso com a sociedade, né? Pessoas que não exercem função ministerial, mas são pessoas que são tementes a Deus, são pessoas que vão defender a pauta dos princípios cristãos com toda força, né? Com toda disposição. E você vai e vota no cidadão que está abandonando seu ministério, entre aspas, né? Eu volto a dizer, eu não consigo entender que uma pessoa que foi chamada por Deus para o ministério pastoral abandone o seu ministério para exercer uma função política. Você não pode fazer duas coisas. Ou você é pastor de uma igreja e cuida de uma igreja, ou você vai ser político. Então, a Bíblia diz, volto a falar, Romanos 11, 29, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. E Billy Graham entendeu muito bem isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que possamos, meus irmãos, ter consciência diante do nosso voto. Cuidado com esses que se dizem cristãos, que se dizem pastores, que estão querendo galgar uma posição política. Cuidado, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, nos orientando, nos dando sabedoria para podermos votar de forma consciente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.